Fala, Leão, olha só, hoje nós vamos falar a respeito do que você precisa saber quando você contrata um ajudante para prestar serviço junto com você. Quais são as formas de contratação? E também, quais são os prós e contras desse tipo de apoio que você tem que ter, obrigatoriamente, para o serviço que você vai realizar daqui para frente. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e eu ajudo você, eletricista independente, a se transformar em um eletricista classe A para ter clientes todas as semanas e montar uma verdadeira empresa de prestação de serviço. Quando a gente fala sobre a parte de contratação de novos ajudantes, prestadores que vão apoiar você, nós temos a seguinte visão. Primeiro, eu posso estar indo atrás de uma contratação de um ajudante ou de um eletricista para que eu faça a entrega daquele serviço, daquele meu produto para os meus clientes. Mas para que vocês entendam por que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, ontem eu recebi aqui na Sala da Elétrica, ontem foi dia 15 de fevereiro de 2023. Eu recebi aqui na Sala da Elétrica 2 eletricistas e a nossa discussão foi exatamente essa. Como é que eu consigo contar com pessoas, com ajudantes, com funcionários dentro do meu time para que eu consiga escalar e aumentar ainda mais a minha capacidade de entrega dos meus serviços. Primeiro, quais são as formas de contratação que você vai ter? Eu tenho a contratação por diária, e aí quando eu contrato por diária eu estou contratando um ajudante na maioria das vezes, ou um profissional, um eletricista, não importa. Mas quais são os prós dessa contratação? É que aí eu consigo ter uma mensuração de custos que a minha entrega vai ter, e eu não crio nenhum vínculo de fato empregadício com aquele ajudante, com aquele eletricista que vai compor o meu time, a minha equipe naquele momento. Qual que é o contra? O contra é quando eu não tenho uma fidelidade, eu não tenho um profissional focado em me ajudar a fazer a entrega de fato. E aí eu tenho alguns problemas. Porque se eu não tenho uma fidelidade, eu não tenho um compromisso dele, o que acontece? Eu não vou conseguir, por exemplo, manter uma sequência onde eu possa treiná-lo e fazer com que ele entregue do jeito que eu preciso que seja entregue. Ora eu estou com um ajudante, ora estou com outro ajudante, ora estou com um eletricista, ora estou com outro eletricista. E aí eu tenho um problema de qualidade na minha mão de obra. Concorda comigo? Mas eu tenho outras modalidades de contratação. Eu posso ter também contratado de fato, né? Eu sou o MEI, então eu consigo contratar pelo menos um eletricista, um ajudante dentro da minha empresa, CLT mesmo, né? E aí eu vou ter as minhas obrigações trabalhistas ali para ser cumprida. Mas isso aí gera muito medo no profissional. Você, por exemplo, talvez você ainda não deu esse passo, com receio de, vou ter um funcionário, como é que vai ser isso? Eu preciso me organizar, não sei como fazer. Então você precisa buscar orientação e instrução para essa parte burocrática e administrativa. Mas talvez o maior medo seja, ok, eu vou contratar uma pessoa, mas quando eu faço essa contratação, eu tenho que ter certeza que eu vou ter serviço todas as semanas, ter cliente todas as semanas, para que faça jus esse funcionário estar comigo. E aí que entra algumas necessidades em relação a, eu preciso criar de fato uma máquina de atração de clientes. Por isso que, por exemplo, você deve ter estudado falar da imersão eletricista classe A. A imersão eletricista classe A, a gente tem algumas coisas que são entregues lá. Uma das coisas é a mentoria de marketing que o meu time entrega. E aí essa mentoria de marketing, ela conta, na verdade, com uma entrega de uma instrução de como você precisa fazer anúncios estrategicamente, ganhando menos, pagando menos, para ter mais clientes e ter garantia de ter clientes sempre, né? Esse tipo de ação é uma ação que você vai ter que tomar ao longo do tempo para que você possa entender o seguinte: eu preciso trazer clientes para que eu pague essas contas aqui, para que eu garanta que o meu time vá trabalhar. Então, qual que é o pró de você ter um CLT, por exemplo, né? O CLT ele permite com que você consiga ter uma frequência, ele vai trabalhar com você sempre, e aí você vai criar um padrão de qualidade, um padrão de atendimento. Isso vai fazer uma conexão muito interessante com o seu funcionário, seu time, e a sua entrega vai ser muito mais mensurável ali para o seu cliente, né? O contra é que, na verdade, você vai ter que
se atentar para não perder dinheiro ali, né? Porque uma pessoa que é da área técnica parada, sem serviço, é dinheiro que você está rasgando, concorda comigo? Mas é claro, você consegue fazer ações de atração de clientes para que você consiga resolver esse BO. Mas tem uma outra metodologia que é bem interessante. Aliás, eu estava conversando com o Edson da FETEC Soluções, ele faz isso, eu achei incrível a ideia dele, que é, na verdade, eu contratar uma pessoa com um contrato intermitente, que é CLT, sim, é CLT, mas é um contrato intermitente e ele vem para prestar o serviço quando eu tenho serviços para que ele me forneça mão de obra. Ele é um contrato que está previsto na CLT, só que eu solicito a presença dele nos momentos em que eu tenho o serviço que ele vai poder me apoiar. Qual que é a diferença desse para o ajudante? Primeiro, né, você vai ter, quando ele faz o serviço, você vai ter a contribuição ali com todos os encargos de INSS e assim por diante, e FGTS e assim por diante, para aquela sessão de tempo que ele disponibilizou a mão de obra. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que o fato de você estabelecer um contrato com uma pessoa, mesmo que intermitente, que se pareça muito com o ajudante avulso, né? Você cria na mente dessa pessoa ali um compromisso com você por você estar colocando ela como um funcionário da sua empresa já, mesmo que intermitente. Já que nessa conversa você pode deixar claro, olha, vamos fazer esse contrato intermitente, eu estou trabalhando para criar atração aqui na minha empresa e quando isso acontecer, você vira CLT de fato. Então eu consigo criar um vínculo, uma autoridade em mim como empresa, em quem está me fornecendo a mão de obra como prestador de serviço, como funcionário, como entregador da mão de obra para a minha empresa, e eu consigo gerar esse vínculo e eu venço o maior problema que eu tenho, que é uma qualidade mensurável dos meus serviços prestados para meus clientes. Então, essas três modalidades, elas são modalidades que você pode colocar no seu radar para que você entenda qual que é o meu próximo passo. Preciso contratar pessoas para entregar mais serviços, sair um pouco do operacional e parar de recusar serviços no dia a dia. Contratar pode te ajudar nessa questão. Aliás, uma das dores que você vai ter é como é que eu cobro do meu cliente quando eu tenho um ajudante ajudante ou funcionário no meu orçamento. Eu vou fazer na próxima quinta-feira uma aula ao vivo, onde eu falo para você exatamente como realizar a precificação da sua mão de obra quando você tem um ajudante ou um funcionário. Nessa aula, que vai ser ao vivo e vai ser gratuita, você vai poder entender de fato como fazer isso. Mas vai ser ao vivo e não vai ficar disponível. Se eu fosse você, eu participaria. Então faz o seguinte, clica no link da descrição e coloca lá seus dados, nome, e-mail, telefone, para que a gente mande para você no seu WhatsApp, no seu e-mail, todas as informações necessárias, tá bom? Então corre lá, coloca essas informações, participe gratuitamente com a gente e não perca a oportunidade de entender como precificar para que você comece da maneira certa e não perca dinheiro, não pague para trabalhar, beleza? Vai lá, clica no link da descrição.